Olá, meus amigos. Começo aqui mais uma edição do podcast Gente que Fala. Este programa vai para o ar às 17 horas, diariamente, pela TV aberta, canal 9 da NET e 8 da Vivo. Também estamos no YouTube. Aliás, no YouTube, eu peço que você se inscreva e ative o sininho. É bom para nós e é de graça para vocês, tá bom? Estamos também no Instagram, Facebook e na AltV, do meu amigo Alberto Luchetti. Hoje tenho o prazer enorme de receber um amigo de longa data, que é o Lívio Giosa. Como vai, Lívio? Obrigado, Fausto, pelo convite. É um prazer estar aqui com você novamente. Estou super bem, trabalhando muito, participando de muitas atividades. Então vamos falar E de fico, tudo isso. fico à sua disposição. Vamos falar. Vamos lá. Eu vou ler primeiro o seu Opa. currículo, que é imenso, hein? Obrigado. Graduado em Engenharia, Administração e Jornalismo, administrador de empresas, escritor, Uhum. palestrante, professor convidado universitário, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial, consultor estratégico e sócio-diretor de empresas de consultoria empresarial e de marketing, presidente do Conselho Nacional de Defesa Ambiental. Eu estou no fim já. Vice-presidente do Instituto Smart City, diretor de políticas ambientais da Central Brasileira do Setor de Serviços, vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, presidente do Conselho Fiscal do Instituto Bússola Jovem, coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, membro do Conselho do Centro do Comércio do Estado de São Paulo, membro do Comitê de Sustentabilidade da Secomércio, ligado à FEComércio, coordenador de projetos especiais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e presidente do Rotary Clube de São Paulo. Agora eu preciso tomar um gole d'água. Não, Depois e de agora eu ler preciso tanto, te atualizar. tomar um gole d'água. Como presidente do Rotary, eu deixei agora, no final de junho, no dia 30 de junho, terminou Agora? minha gestão. Mas faltou um ponto importante. Nós estamos na região da Vina Paulista. Sim, Eu sou o sim. presidente da Associação Sim, não, mas Paulista isso eu Viva. ia falar aqui. Você está Que é aqui no muito meio, sim. importante aqui. Mas vamos começar pelo começo. Vamos. Você nasceu onde? Eu nasci no bairro do Brás, aqui em São Paulo, e com 3 anos eu fui para o Bom Retiro. E aí o Bom Retiro é o meu bairro de praticamente nascença, onde eu Sim, convivi, vivi, estudei, Passou a infância. fiz muitos amigos até me casar, né? E joguei muito futebol, joguei muito na várzea e continuo jogando nos times lá do Bom Retiro e no Esporte Clube Pinheiros. Tive uma carreira pré-profissional, né, no Palmeiras, então fui para a Ferroviária de Araraquara, depois fui para o Criciúma, Você disputei os tentou ser campeonatos. profissional de futebol? Eu Não tive sabia essa desse lado carreira. seu. E continuei jogando, não Sim. parei, continuo Bom, isso jogando. é bom para a saúde, né? Jogo no Anhanguera, lá no Bom Retiro, É. e jogo na seleção do Pinheiros. Do né, Pinheiros? No Interclubes. Conheci muita gente no futebol É, do Pinheiros. Temos muitos amigos lá. O Paraná, No Paraná, É. sim. ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, É né? verdade, é O verdade. Aloysio Nunes. Sim. Não, Aloysio de Toledo César, Isso. né? O ATC. Você tem filhos? Tenho 3 filhos, um neto, que me dá muito prazer. Então aí, olha aí. Ai, que bonitinhos. Todos aí. 2 meninas e um menino, e que são as joias, né? Nada como a família, Nada né? como a família, Nada são como a as joias. família. Né? E esse meu neto Neto, querido, olha aí. Lucas, Quantos anos tem seu o neto já? Lucas vai fazer 10 anos agora em setembro. Tá faltando um dente dele aqui, Esse hein? é pequenininho. Precisa levar no dentista, né? Atuação política e pública. Você foi deputado estadual por São Paulo Sim, durante 4 anos. isso. Qual foi a experiência que você obteve nesse período? Então, deixa eu só fazer um breve relato Sim, histórico, né? sim, Eu sempre tive uma atuação muito forte no ambiente acadêmico como liderança estudantil. Eu fui sei. presidente dos diretórios acadêmicos, centro-acadêmicos, das 3 faculdades que eu fiz.
E isso foi na década de 70, na década muito forte da questão da ditadura. Fui preso 5 vezes, mas a nossa luta, e eu conseguia perceber a dimensão política entre a ditadura e os partidos Arena e MDB, que Sim, na época. existiam só para É, fazer um papel, né, de é, uma democracia ainda não totalmente adequada ao país, mas a gente tinha uma percepção também de que era possível e necessário fortalecer a questão da educação universitária, no sentido de promover qualidade, e nós debatemos muito isso, em todos esses movimentos estudantis que eu participei. Na sequência, tive a oportunidade de estar muito próximo do governador Montoro, do Mário Covas, que eram personalidades brasileiras e com quem eu tinha muito relacionamento. E eu tive a honra de participar do plano de governo do Montoro, né? Quando ele saiu candidato a governador e foi vencedor. E na sequência, ele indicou o Mário Covas para ser o último prefeito biônico de São de Paulo. São Paulo. E o Mário me chamou, e eu era vice-presidente para a América Latina da maior agência de publicidade do mundo, a Lintas Worldwide. A Link. O Mário me chamou para fazer parte do governo, da prefeitura, e eu estava num momento profissional muito importante para mim, mas eu tinha essa percepção política da vontade de colocar o meu conhecimento a favor da gestão pública e acabei pedindo uma espécie de um período sabático, né, na Lintas, para que eu pudesse ir ajudar o Mário. E eu falei, Mário, eu vou ficar 9 meses, de março, quando se assumir, até dezembro, porque é o período que eu consegui. Depois eu tenho que voltar para a minha atividade profissional, e assim eu fiz. Mas me mantive sempre muito próximo, né, do poder público, de tudo que estava acontecendo de transformação no país. E aí, na gestão do Estado do governador Quércia, ele me chamou para ocupar alguns cargos públicos. Eu fui diretor de planejamento da CEAGESP, fui presidente do conselho da MTU, atuei no conselho da CESP, e depois eu fui para a diretoria de administração e vice-presidência da Eletropaulo, onde tive uma passagem muito importante. A Eletropaulo era a maior empresa pública do Brasil, 23 mil funcionários, e nós pudemos lá desenvolver uma transformação da gestão pública muito intensa. Isso acabei sendo reconhecido. O Fleury me chama para fazer parte do programa de governo, para coordenar o programa de governo. Ele é eleito e eu fui, dentro do programa de governo, eu sugeri a criação de uma empresa que coordenasse todas as obras públicas e prestação de serviços do Estado de São Paulo. Porque em cada órgão, cada um fazia um processo de licitação, cada um tinha um caderno de custo, tudo era muito diverso e não tinha consistência. E a gente identificou isso, e ele prontamente, quando assumiu, me colocou nessa missão, e nós criamos a CPOS, que era a Companhia Paulista de Obras e Serviços. Uma empresa nova, nós criamos, eu fui o dirigente da empresa. E na sequência, já em 92, o Itamar Franco assume como presidente do Brasil. E eu tinha muita relação com o Itamar. E o Itamar me chama para ser o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Olha aí. Paralelamente, eu tinha feito um programa muito intenso da reforma administrativa do governo do estado do Ceará, com Ciro Gomes. O Ciro também tinha muita relação. Quando ele assumiu como governador, me chamou para ajudá-lo lá. Então, a gente estava muito envolvido no campo público. E aí, lá em Brasília, praticamente toda semana, conversando com o Mário Covas, conversando com os senadores de São Paulo, Fernando Henrique, eles começaram a me instar para sair candidato. Porque nesse mesmo período, do ponto de vista privado e acadêmico, eu introduzi no Brasil o conceito do outsourcing, palavra em inglês que define terceirização.
Desde 1990 eu já tinha aplicado na Eletropaulo, comecei a discutir no ambiente privado. Meu livro foi lançado em 92, se tornou um best-seller, hoje já está na 10ª edição, editado em italiano, espanhol. E nós aplicávamos a terceirização como modelo de gestão, vis-à-vis a oportunidade jurídica de ser implementada no poder público e na iniciativa privada, mas ainda com uma falta clara de uma lei que pudesse conduzir a terceirização como algo bastante importante. E aí isso me tornou muito Terceirização. reconhecido no Brasil. O livro era um fenômeno de vendas. E o Mário Covas encontrava comigo no aeroporto, falando, ele me chamava de Livião. Livião, você precisa ser candidato. Mário, eu nunca tentei. Não, você precisa ser candidato. E aí, nos últimos estertores das decisões, o Mário me chama uma vez no aeroporto e nós ficamos mais de 2 horas conversando. E o Mário me fala, eu serei o candidato a governador. Eu preciso de você na Assembleia. Emociona. Aquilo me tocou muito. Emociona. Ah, sim. Porque era um projeto de vida. A gente vivia o Brasil se transformando muito intensamente. E eu achava realmente que eu podia contribuir. E assim aconteceu, eu fui candidato. Nós criamos umas peças publicitárias absolutamente diferenciadas. Isso chamou muito a atenção da mídia. A mídia muitas vezes me chamava para participar de debates e tal. E aí nós fomos para as eleições, eu fui eleito. E com isso também pude contribuir nesse período de 95 a 99 com vários projetos de leis, com várias leis que geraram transformações muito intensas no estado de São Paulo. Eu costumo brincar, né? Quem faz bons atos na política fica meio esquecido, mas quem provoca um fato sai nas primeiras Que páginas do coisa é jornal. isso? Não, é É um verdade. problema. O É verdade reconhecimento isso. público é É, muito pequeno, eu né? sei disso. E aí, só para concluir essa fase, a partir de 98, e você deve conhecer bem essa história, o Brasil deu uma virada muito clara nas eleições, né? Nós saímos de uma visão ideológica para uma visão muito mais fisiológica. Então, o meu voto era um voto ideológico, a minha percepção era um falar sobre a política como um processo de transformação coletiva, pelas boas práticas, pela positividade. E a gente foi percebendo que essa conversa já não atraía mais o eleitor. E um fato marcante, muito interessante, a partir de 98, os prefeitos de várias cidades do interior se manifestaram como possibilidade de saírem candidatos. E eles tinham lá um poder de amarrar a sua base local e quase que dificultar sobremaneira as pessoas que vinham de fora para tentar buscar votos, né? E havia assim uma coisa muito clara que a gente via nas cidades, outdoors, dizendo assim, aqui o voto é nosso, os estrangeiros que saiam da cidade. Era uma coisa assim muito forte. Não vote em estrangeiro. Eles chamavam assim os candidatos. Por quê? Porque em 94, nas eleições, Fausto, e até hoje eu tenho essa placa mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral, São Paulo tem 654 municípios. Eu fui votado em 578 municípios. E o tribunal me deu uma placa de prata dizendo que eu fui o candidato a deputado com o maior número de municípios votando num único candidato. Poxa, E até hoje, essa carta é renovada. A cada 4 anos eles me mandam uma carta. Você ainda é o mais votado. continua sendo. Continua sendo. Por quê? Porque foi um voto ideológico. Eu tinha uma Sua forma fala de pensar. e que isso era divulgado nas cidades, nas rádios, na imprensa, nas palestras imensas que eu dei. Então, essa transformação foi também me tirando um pouco do jogo político mais direto
e eu resolvi contribuir para o terceiro setor de uma forma mais intensa, e é o que eu tenho feito especialmente, de então, né. né. Parabéns, porque foi um começo muito batalhador, né. Sim, sim, né, a vida política na década de 70 e 80 era Eu muito lembro bem, complexa, né. eu lembro bem. Qual foi as o e cite aí alguma dificuldade que você teve na Assembleia Legislativa? Eu tive bons frutos na Assembleia, eu fui eleito o melhor deputado da Assembleia, né. Eu que fiz a lei criando o poupa-tempo, que se chamou Casa da Cidadania, e que na hora que foi implementar, do ponto de vista mercadológico, era melhor chamar poupa-tempo, mais fácil de ser digerido. Foi implantado pela Prodesp, então a gente tinha uma super O relação nome com... Poupa Tempo você criou? Não, eu Não, criei a lei a Casa da Cidadania. sei, E depois, quando ela foi implantada, sei, mudou para o poupa-tempo. Poupa Tempo. Também a lei criando o Disque Denúncia, a lei criando o Banco do Povo, a lei criando um projeto que foi muito especial, porque favorecia os autistas, ninguém discutia à época a questão dos autistas, mas havia uma super discriminação nas escolas públicas estaduais, e a gente fez um projeto voltado para o reconhecimento das crianças autistas e elas serem incorporadas dentro do ambiente das escolas públicas estaduais, e que depois, aqui em São Paulo, o Coronel Salles, como vereador, mas trouxe essa mesma iniciativa para as escolas públicas municipais, 20 anos depois, né? Então, eu tive um bom relacionamento, porque, na verdade, os nossos colegas deputados me viam mais como uma pessoa com conhecimento técnico, né, que até ajudava muito a eles nos seus projetos de lei, e as articulações eram feitas pelos os líderes, né, do partido, e a gente teve, assim, uma sequência muito boa de relacionamento com Você todos era mais os... técnico do que É, político, eu né? ajudava muito todo mundo, eu me relacionava da ponta esquerda à ponta direita, né. Sei, sei. Então, eu conseguia ter um bom diálogo, eu fui presidente da comissão de educação, uma comissão complexa. Nós criamos a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas. Então, a gente foi ativando todos os quadros da Assembleia, e que até hoje eu tenho, quando eu vou para a Assembleia, todo mundo se lembra da minha atividade lá, então acho que foi um marco, né, para mim especialmente, Eu né. sei que você também sempre lutou pela terceirização, né? Sim, sim. Então a terceirização foi um reconhecimento da transformação da gestão na década de 80, né. A década de 80, do ponto de vista da administração, foi uma década de grande transformação, onde as metodologias novas começavam a ser introduzidas. A questão da qualidade total, excelência, orçamento base zero, reengenharia, processos controlados, o outsourcing, né? Então, o outsourcing surge no final da década de 80 como uma oportunidade das empresas focarem no seu core business, como a gente chama. Focar na sua atividade principal e repassar para terceiros atividades que não são tão especiais. Citando um exemplo, a Volkswagen, à época, que foi uma das que adotou a indústria automobilística como um todo. Você ia na indústria automobilística, a indústria tinha restaurante tocado pelos funcionários, tinha toda a parte de manutenção dos veículos da própria frota da Volkswagen, ou qualquer outra indústria. Tinha toda a parte de serviços gerais e tal, que eram atividades hã, marginais à atividade principal. A atividade principal era montar o veículo, tá certo? Então, essas atividades, atividade de limpeza, de segurança, então essas atividades passaram a ser, então, chamadas a intervir sobre a ótica da terceirização com a prestação de serviços de terceiros. E isso trouxe um grande embate, né. Na época a gente participou de tantas e tantas conversas e reuniões, porque havia um domínio muito intenso dos sindicatos. Os grandes sindicatos, especialmente de metalúrgicos e dos bancários,
viam a terceirização como a destruição dos sindicatos, porque o que acontecia, Fausto? Quem era do sindicato dos metalúrgicos, base da indústria automobilística, ao serem transferidos para uma outra atividade de prestação de serviço, eles tinham que mudar a sua base sindical. Então, os sindicalistas me viam como era o demônio do Era o sindicato. terror. Só que na hora que a gente ia conversar, eu demonstrava para eles, ó, calma, porque não é bem assim, as bases vão se ampliar em outras atividades, mas dentro do sindicato, dentro das centrais, vocês podem operacionalizar. Mas havia os mais radicais, e hoje, até hoje, eu tenho uma super boa relação com todos os sindicalistas, me chamam para dar palestra em tudo quanto é lugar, porque a gente foi demonstrando o quanto era um processo de gestão inexorável. Falou, por mais que vocês sejam contra, o mundo dos negócios, privado e público, vão adotar a terceirização como o mundo inteiro adotou. Então, nós vamos ficar aqui brigando, não vai dar em nada, mas daqui a pouco, naturalmente, isso vai acontecer. E foi o que ocorreu, a terceirização já, basicamente, todas as empresas atuam. E aconteceu que quando o Michel Temer assume como presidente, o Michel acompanhou direto ao longo desse processo todo. E o Michel nos chama, todo o pessoal do setor de serviço, fala, pô, nós vamos agora trabalhar a lei da terceirização. E o Sandro Mabel, que era um congressista mais atuante nesse tema, me chamou e nós organizamos a lei da terceirização. E a lei foi aprovada em 2017, em junho de 2017. A última edição do meu livro, ele é totalmente atualizado com a lei, junto com a lei da reforma trabalhista, que contempla 5 artigos que fazem conexão com a lei da terceirização. Então, a gente tem aí uma aplicação hoje muito mais estratégica. A terceirização veio para ficar totalmente, tanto nas atividades meio quanto atividades fins das empresas. E quem decide é a empresa. Ninguém é obrigado a terceirizar. Você terceiriza se você quiser. E a terceirização pode te trazer como ferramenta de gestão melhores oportunidades, mais eficiência, mais eficácia e mais qualidade. Como é que você foi parar em Atibaia como secretário Boa de história. Desenvolvimento? É verdade. Essa é uma boa história, porque eu sempre dei aula, sempre estive muito ativo nas faculdades, e eu sou docente convidado de algumas universidades americanas. E eu tive uma boa relação, sempre tive com a Universidade Central da Flórida, com a New York University, e uma oportunidade eu estive convidado também na Universidade de Washington. E lá eu conheci alguns outros docentes com os quais coordenavam, eles eram os coordenadores de um curso nos Estados Unidos chamado City Manager, que traduzido para o português é um gerente de cidades. E como eu tinha uma boa relação aqui em São Paulo com a FAAP, junto com o Celso Matsuda, que também foi vereador, Esteve presidente da aqui Câmara, né? recentemente. O Celso dava aula comigo na FAAP. Nós chegamos para o então diretor, o Vitor Michauskas, e falamos, pô, nós temos uma oportunidade gigante de trazer para o Brasil esse curso. E o Vitor, que era muito com a cabeça boa, internacionalizando a FAAP, então, pô, adorou a ideia, abraçou a causa e nós criamos o curso aqui, City Manager, Gerente de Cidade, que era um curso de pós-graduação, MBA, 360 horas. Então. E quem eram os participantes? Candidatos a prefeitos, secretários, vereadores. E nós andamos pelo Brasil, Fausto, dando essas palestras, esses cursos. E a FAAP tinha nas unidades aqui em São Paulo. E depois ela criou uma unidade em São José dos Campos e outra unidade em Ribeirão Preto, especialmente para atender esse curso Gerente de Cidades, que foi um sucesso. Vários anos. E o então candidato a Atibaia, que era o Saulo Pedroso, foi meu aluno. O Saulo me conheceu. Candidato a prefeito. Ele era vereador, presidente da Câmara de Atibaia. E nós tínhamos um amigo comum, que era o Roberto Santiago, o deputado federal, que era da região. E o Roberto, percebendo os nossos contatos, me contatou e falou, poxa, a gente podia dar
o apoio para o Saulo lá, é um candidato novo, é o mais novo candidato da cidade. E foi realmente algo muito interessante, porque ao final, nos últimos dias das eleições, o Saulo era o último colocado. De 5 candidatos, diferença pequena entre eles. Mas era o último colocado. E aí nós fomos lá dar uma palestra sobre sustentabilidade na cidade, que reuniu milhares de jovens, foi uma arrancada da gestão, da gestão não, De da campanha. campanha, e aí ele é eleito. E ele é eleito, e ele não tinha uma equipe, assim, grande, foi uma surpresa. Ele me liga imediatamente e fala: "Professor", me chama, "vem aqui para Atibaia, vamos me ajudar aqui, vamos montar o nosso governo, vamos". E eu fui lá de outubro a dezembro, eu fiquei participando intensamente da equipe de transição, ajudando a chamar, reconhecer os secretários e tal. E foi chegando, a posse dele, de repente ele chega para mim em dezembro e fala: "Professor, você precisa ficar aqui, tem que estar aqui em Atibaia, precisa me ajudar". Eu falei: "Ó, Saulo, eu fico desde que a gente possa implantar na cidade o programa Município Sustentável". Isso foi em 2012, Fausto, no final de 2012. Em junho de 2012, eu fui homenageado pela Rio+20, onde eu fiz uma palestra e tudo, como uma das lideranças sustentáveis globais, e recebi o prêmio, a homenagem, das mãos da Gisele Bündchen e do Príncipe Charles, que eram os embaixadores da ONU para o Meio Ambiente, sobre um projeto que nós mandamos para o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado Programa Município Sustentável. Esta é a minha grande tese da sustentabilidade, porque tudo acontece no município. A tese municipalista do Sim, Montoro. sim. Todos convivem no município, é no município que você estuda, que você trabalha, que você convive, tem sua casa, família. É lá o eixo transformador. E de lá a transformação no local vira global. E esse programa tinha sido homenageado pela ONU. Eu falei: "Saulo, quero implantar em Atibaia". Você tem toda a Liberdade para liberdade de fazer fazer isso. isso. E eu falei: "E vai ser difícil, porque eu dou aula todas as noites em São Paulo". E, Fausto, eu fiquei 4 anos lá, Indo e vindo, indo e vindo todo dia. todos os dias, Morava em São Paulo, então. pegando a Fernão Dias, É, que é um é um terror perigo. de. Era, né? Um perigo. Não, mas ainda é, porque Era uma ainda única, né? não, nessa época eu já Já tinha tinha mão duas. dupla. Mas é muito trânsito, é muito caminhão, o caminhão se perde na serra, é muito desastre, é um horror. Mas a causa era mais importante, né? E foi Atibaia, a gestão do solo foi extraordinária. E a gente pôde implantar parte do programa, que foi transformador, e muitas outras atividades na prefeitura de, de Atibaia, criando políticas públicas transformadoras, né, atraindo muitas e muitas empresas. Foi um sucesso, né? Nós atraímos 5.957 empresas para Atibaia. Atibaia teve pleno emprego. Nós trouxemos empresas tipo Mitsubishi, as mais grandes empresas, coreanas, japonesas, italianas, espanhóis, francesas, americanas, né? Virou uma mini ONU em Atibaia, por conta de uma política que nós desenvolvemos de atração e de empregabilidade local. E o que eu mais ouvia nas ruas, Fausto, uma coisa incrível, porque Atibaia, o jovem de Atibaia não tinha muito uma percepção de futura de trabalhar na cidade. Ou ele ia para Campinas, ou ia para São José, ou vinha para São Paulo, que dá tudo 100 quilômetros de distância. Atibaia é um eixo. E nós transformamos isso num espaço fantástico de logística para as empresas se instalarem. E elas eram obrigadas a contratar em torno de 30% da mão de obra de Atibaia, Ixi, por conta da lei que nós fizemos. E o que que aconteceu? Nós tínhamos emprego pleno na cidade. E as famílias falaram: "Pô, até que enfim, meu filho não precisa viajar para Campinas, trabalha aqui nas grandes empresas". parabéns, Jorge. Foi uma transformação incrível na Parabéns. cidade, né. Você é hoje coordenador do Grupo de Excelência em Gestão Pública do Conselho Regional de Administração de São Sim. Paulo.
Então, o Conselho Regional eu sempre participei muito, fui conselheiro 4 anos. Me afastei por conta de eu ter sido eleito deputado e não podia ter esse, como é uma autarquia, né? Então nós continuamos atuando muito no conselho, nunca deixei de me afastar do conselho. E com a natural aumento da profissionalização na gestão pública, o campo de públicas, que a gente chama dentro do ambiente acadêmico, se expandiu bastante. E o conselho teve que abrir também suas portas, não só para administradores que atuam na gestão privada, como também na gestão pública. E o então presidente me chamou para que eu coordenasse essas ações e criou esse conceito do grupos de excelência. E nós acabamos coordenando esse grupo, estamos à frente dele, de gestão pública, e é um espaço de debates, de fóruns, de eventos que a gente faz voltado para aperfeiçoamento da gestão pública. E nós tivemos a oportunidade, durante a pandemia, de organizar e de fazer parte de um livro único no Brasil, que é a Gestão Pública Municipal. Humanização, inovação e modernização. E esse livro teve assim uma excelência de percepção, que foi, por conta disso, ele foi editado com apoio total e patrocinado pela Fundação Konrad Adenauer, ah, Sim, fundação alemã, sim. que está voltada para os princípios democráticos, né? E o livro foi patrocinado pela fundação e ele tem 432 páginas. É um livro que realmente impacta a gestão municipal. E eu tenho feito um périplo de ir nos municípios, entregar um livro para o prefeito, demonstrar que ele tem ali recorrentemente várias pautas de importância absoluta para a gestão municipal. Eu recebi uma homenagem no Congresso Nacional por conta do livro. Nós somos os coordenadores e com isso é mais uma entrega que a gente deixa aí para a Em gestão pública. 2012, o que aconteceu entre você e a ONU? Então, em 2012, eu tive a honra de ser homenageado na Rio+20. A Rio+20 era o grande evento sobre mudanças climáticas mundial e aconteceu no Rio, 20 anos depois da Eco 92, né? E por conta desse trabalho que nós apresentamos para o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, e o Ministério encaminhou para o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eu fui homenageado pela ONU por conta do programa Município Sustentável, né? Então essa homenagem foi extraordinária para mim, espetacular. E nós estamos tentando, veja você, Fausto, estou falando de 2012, 23 anos. 23 anos, não, desculpe, 13 anos, 2012, 13. 13 anos atrás, nós ainda estamos tentando convencer os prefeitos da importância de tomarem medidas mais do que necessárias quanto à questão das mudanças climáticas, quanto à questão das transformações que as emissões de carbono provocam e o quanto o município pode ser o grande viabilizador da transformação para minimizar as emissões de carbono e, ao mesmo tempo, o Brasil e o mundo, no planeta, né, poder ter uma ascensão melhor nesse tema. E eu tenho tentado, né, falar o tempo todo sobre isso. Amanhã eu estarei em Piracicaba, para você ter uma ideia. Vai ter um grande evento em Piracicaba sobre a questão da sustentabilidade, somos convidados. E estarei lá com o prefeito, aniversário de Piracicaba, Sempre atuante, né? e não deixo de fazer a minha parte. Você Isso sempre nunca foi. ninguém vai conseguir dizer, mas você ficou quieto. Não, Não, eu fui atuou. tentando. Eu tentei ao máximo isso. Você só está em falta comigo porque você parou de escrever para o nosso portal. É Então é eu um renovo o pecado convite. mortal. Então eu renovo o convite. Com Viu? certeza. O Orbis News.
Vou Você é voltar, muito vou voltar a bem-vindo. escrever, com certeza. Seus artigos serão sempre bem-vindos. Muito obrigado, Faustão. Eh, Você é vice-presidente da ADVB, Sim. Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Como é que foi a sua trajetória dentro da entidade até chegar a esse cargo? A DVB foi sempre um sonho, né? Porque eu sempre atuei na área de marketing, eu acabei, dentro da minha trajetória acadêmica, né? Eu fui estudar, eu ganhei uma bolsa, fui estudar um ano na New York University. E eu fiz um curso que era um curso de especialização em gestão, e depois internamente ainda eu ganhei uma outra bolsa de mais 4 meses que era gestão em marketing. E o marketing sempre me chamou muita atenção lá atrás, né? Eu dei aula na Fundação Brasileira de Marketing, dei aula nas faculdades outras, e também atuei, né? Eu fui o vice-presidente da Lintas, que era a maior agência de publicidade no mundo. Então eu convivia com o marketing das agências, posicionamento das agências, vis-à-vis o que o cliente, que era a empresa, atuava em marketing. Então isso me chamou muito a atenção o tempo todo. E à época, a instituição que mais refletia associativamente essa condição de estudar e do pensamento de marketing era a DVB. Então foi meio que natural, eu fui convidado pelos diretores, presidente à época, e até pelo cargo que eu exercia, de participar da DVB, e eu estou lá desde 1980, 81. O meu diretor de mídia na Lintas era o Otávio Floresbal, para você ter uma ideia, Que depois foi que depois virou presidente da Globo. Globo. Então, a minha amizade com o Otávio era de lá atrás, um tempão, e a gente toda hora estava junto e tal. E depois ele veio com a Globo para Alameda Santos. Ele era diretor comercial. Era diretor comercial, né? É. E na Alameda Santos faz parte da Associação Paulista Viva. Então, Isso. nossos caminhos sempre estavam juntos, né? E abrindo parênteses, eu fui contratado pela Globo para fazer todo o processo de terceirização na Globo, pelo Otávio. E a minha conclusão é que a Globo não deveria terceirizar. Não deveria. Não. E foi aceito. Eu fui contratado para estudar terceirização. Sei. E o meu Chegou a conclusão, eu falei, concluiu você que tem não. duas decisões. Ou terceiriza e todos os seus principais técnicos vão ser usados e as empresas contratadas pelas outras emissoras, ou vocês decidem manter o tal do padrão Globo de qualidade, Tinha que até é uma marca, diretoria. que é a marca da Globo. Tinha A até uma decisão é de diretoria vocês. disso. É. A decisão foi: não terceirizamos e vamos manter o padrão Globo de qualidade. Mas segurança, limpeza e tal, não tinha A problema. parte mais. É. Então, isso tudo me levou a estar na DVB com bastante ênfase. Participei de todas as diretorias e aconteceu um fato muito marcante para mim, para as nossas teses, que em 1995 a gente criou o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB. E, na verdade, era primeiro social, depois virou socioambiental. E a DVB foi a primeira entidade empresarial a discutir a tal da responsabilidade social corporativa, uma tese que vinha recorrente no mundo, e a DVB virou um modelo de discussão desse tema em todas as grandes instituições, Fiesp, Fecomércio, Associação Comercial, Federação da Agricultura. DVB foi realmente a disseminadora dessa pauta no ambiente empresarial e depois do ponto de vista do meio ambiente, e continuamos fazendo muitas atividades, muitas. Vamos fazer, se me permite aqui dar um spoiler, agora dia 25 de setembro, nós vamos fazer o Fórum de Sustentabilidade, junto com o Top de Sustentabilidade, que é o maior prêmio de sustentabilidade no país, dirigido pela DVB e pelo Instituto, e vamos lançar o Movimento pela Sustentabilidade, uma grande plataforma para que as pessoas, as empresas, estejam presentes nessa discussão cotidianamente, porque é uma grande transformação de comportamento que nós precisamos ter para reduzir as emissões de carbono.
Então, nós estamos muito fortalecidos nessa tese e queremos Vai ser um divulgá-la evento de muito. grandioso, com certeza. E vai ser aqui na Fundação Casper Libero. Gilberto Natalini deve estar Vai estar presente. junto, o Renato Nanini, o Gilberto, o Fábio Feldman, são todos nossos convidados. A inteligência artificial, como é que você enxerga a inteligência artificial? É uma ferramenta absoluta na gestão de qualquer atividade. Só que será o ser humano começa a ter um novo modelo, né, de vida no planeta. A inteligência artificial levará a uma redução dos nossos efeitos criativos. Quem vai criar a máquina? O homem vai deixar de fazer a criação, ele vai ser ensinado a fazer perguntas e apertar um botão. E esse ser autônomo que a gente via nos filmes de ficção Ele vai está existir. muito próximo, mas muito mais próximo. E é impressionante o domínio hoje no nosso dia a dia, né, no celular, só se fala nisso. E isso passa a Para o ser bem e para o mal, né? para o bem e para o Vitor? mal. Mas ele é muito mais mal do que bem, para mim, no meu entendimento. Sim. Porque ele vai impactar demais nas relações humanas. Daqui a pouco, Fausto, nós não vamos com a propriedade técnica. Tudo que nós estamos conversando aqui pode ser alterado do jeito que quiserem. A nossa fala, o nosso jeito, tudo Sim, vai ser sim. copiado Dá até medo, né? E aí? Então qual Dá é o até destino? medo. É. Qual é o futuro? Quer dizer, nós vamos viver uma fantasia, né? É uma fantasia, você não sabe o que você está vendo, é real, é da inteligência artificial, e já está acontecendo. Ontem eu recebi um vídeo das grandes baleias sendo capturadas no mar e, e retiradas por conta dos elementos marítimos que se grudam na Antônia, elas são totalmente ah, ah, limpas, mas isso não existe. Mas o negócio é feito de uma acuidade, de uma forma tão incrível. Você fala assim, pô, que espetáculo, olha isso. Mas é totalmente inteligência artificial. Então você não sabe mais. Uma criança que não tem o menor discernimento, e tem menos discernimento, vai olhar isso e vai acreditar piamente que aquilo existe. Isso é só um fenômeno da inteligência artificial. É meio preocupante mesmo, né? Muito, muito. Você... Apesar de que algumas atividades, vamos só fazer um exemplo. Sim. Os advogados. Os advogados hoje se utilizam totalmente da inteligência artificial, porque aquela dificuldade de você encontrar um parecer, para você fazer uma tese, você tinha que recorrer a tantas informações e tal. Hoje você tem isso de uma forma muito mais rápida, e aí as teses anteriores podem ser muito bem aplicáveis, desde que enquadradas na situação atual, daquele caso específico, e aí é a inteligência do advogado, sem dúvida. Mas isso tem um fator reducional de tempo e de prazo incrível. Então tem alguns ambientes que ele favorece, mas... Agora eu sei que você vai abrir um sorriso, porque eu vou perguntar, quero que você fale, sobre a Avenida Paulista. Essa Avenida Paulista é uma história de amor, né? Porque tem um histórico bacana. Tudo isso aconteceu, né? A criação da Associação Paulista Viva, incrivelmente, aconteceu dentro da DVB, Fausto. Porque a DVB tinha sede aqui na 13 de Maio, um casarão gigante e tal. E os nossos conselheiros da DVB que se reuniam de 30 em 30 dias, 40 em 40 Falei a dias, sua tem avenida. várias fotos nossas. É muito bonita a Muito avenida, não? legal, né? É um exemplo para o mundo. Eu vou aqui te dar, se a gente tiver tempo, eu te contar uma história rápida. Então, o Henrique Meirelles era nosso associado, porque ele era presidente do Bank of America.
o Olavo Setúbal era nosso associado, conselheiro, porque ele era presidente do Itaú e várias outras pessoas de renome. E aí, no final de uma reunião nossa do conselho da DVB, foi aquele bate-papo, conversa final, aí o Henrique comenta sobre o sucesso da criação da Associação Vivo Centro. Ele tinha criado há 3 meses antes. Mas por que isso tudo? Porque São Paulo vivia uma rápida transformação urbana, mas muito rápida. As empresas saíam do centro e começaram a sair do centro e da Avenida Paulista, se dirigiam à região da Faria Lima, Luiz Carlos Berrini e Marginal Pinheiros. Isso mesmo. Valores menores de espaço, de metro quadrado. E aí o Olavo comenta e fala, pô, nós precisamos fazer isso aqui na Paulista, porque Paulista está começando a viver esse drama também e tal. E aí surgiu rapidamente. Eu tive a oportunidade de participar desde o início da associação. O Olavo Setúbal foi o primeiro presidente, o Nelson Baeta o segundo presidente, o dono dos hotéis Crown Plaza. Depois a Rede Globo assumiu e aí o Antônio Carlos Franchini, que era o presidente da Globo, da GTEC, Globo Tecnologia, foi indicado, foi o presidente. Depois a Vilma Peramesa, que era a síndica do Conjunto Nacional, né? Grandes transformações que a Vilma proporcionou. E eu sou o 5º presidente, né? E a associação vai fazer esse ano 29 anos. E 29 anos de grandes transformações na Avenida Paulista, comandadas, capitaneadas pela associação. Desde a criação do piso padrão da Avenida Paulista, que cada metro era um tipo de calçada, como você vê em qualquer calçada de qualquer espaço em São Paulo, não tem padrão nenhum. Nós criamos essa condição porque as pessoas queriam andar na Paulista. Elas adoram andar na Paulista. E era um tal de quebrar salto, tropeçar, cair, era horrível. Fizemos um grande concurso público, Roberto Loeb ganhou, um arquiteto famoso e tal, e construímos junto com a Prefeitura de São Paulo a calçada padrão com o primeiro piso tátil do Brasil. Assim aconteceu com as luminárias, a primeira iluminação LED totalmente diferenciada na Paulista, a criação do Parque Mário Covas, é um grande projeto da Associação Paulista Viva, os supedâneos, que eram aquelas sentinelas, né, que a gente colocou 32 cabines na avenida por conta da segurança lá atrás, que já o problema já existia. Atuamos muito na ciclofaixa, a criação da ciclofaixa, e os projetos, né? Muitos projetos de decoração da Paulista, do Natal na Paulista e tal. Mas nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, o problema de segurança na Paulista se emancipou demais, né? Então nós fizemos uma grande contribuição para a segurança pública estadual, um diálogo muito, muito intenso. Doamos 20 bikes totalmente equipadas para os policiais transitarem pela ciclofaixa, por causa que os bandidos vinham pela bicicleta, roubavam celulares. E conseguimos trazer, por sensibilidade do prefeito Ricardo Nunes, a operação delegada para a Avenida Paulista. O centro e a Avenida Paulista foram prioridade da gestão. E a gente foi vendo que isso só não bastava. A prefeitura percebendo, a gestão municipal ganhando espaço cada vez mais com a guarda municipal guarda civil metropolitana. E aí houve esse decreto lá, a lei em Brasília, podendo ter poder de polícia desta guarda. E aí o prefeito, mais do que rapidamente, no ano passado ainda, fez a contratação de mais 5.000 guardas civis metropolitanos para a cidade de São Paulo. Quando assume o novo secretário, no dia 1º de janeiro, o Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo, muito, muito nosso amigo e sensível. Então, para você ter uma ideia, no dia 31 de dezembro,
ocorre a corrida São Silvestre. Nós estamos na coordenação, junto com a Gazeta, o pessoal lá na corrida. E encontramos Orlando. E Orlando confirmou que ele ia assumir. Eu falei, Orlando, então você tem um compromisso com a Avenida Paulista, a questão da segurança. No dia 5 de janeiro, eles nos chamam para que a gente pudesse dar a nossa contribuição do que nós imaginávamos fazer na Paulista. No dia 5 de fevereiro, um mês depois, eles nos chamam para dizer: está pronto o projeto, vocês são os primeiros a saber. Olhamos, demos nossas contribuições, mais algumas coisas. Em meados de fevereiro, implantado o projeto Paulista Mais Segura, que é hoje o que se vê, é um sucesso extraordinário. São 285 guardas civis 24 horas na Paulista. 47 veículos em todas as esquinas. 10 drones. As câmeras que reconhece facilmente. Um caminhão do Smart Sampa na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, que ele capta as imagens imediatamente, com muito mais rapidez, manda para o centro de comando de operações. Um cachorro que fica farejando e vasculhando, e o cachorro eletrônico lá, que fica andando, que virou atração na Paulista, com várias câmeras, ele olha tudo isso. Então, o sistema está funcionando 24 horas. Se pudesse espalhar isso pela cidade... Vai espalhar, tem um plano. Daqui uns anos, né? Na região já da Paulista inteira está consolidada. O secretário, nesta segunda-feira, anunciou, passou, né? Os dados incríveis, né? Redução do roubo na Paulista de 78% Beleza. em relação ao ano passado. E eu queria só contar um fato aqui. Pode contar. Avenida Paulista. Pode contar. O que a Avenida Paulista representa? A gente vê pelas pessoas que vão lá. Todo mundo que vem em São Paulo, você já deve ter. Eu conheci a Avenida Paulista. E nós viramos exemplo. É. Hoje nós estamos dando assessoria para a Associação Viva Tancredo Neves, que é a maior avenida de Salvador. Os diretores vieram de lá. Ficaram 2 dias aqui conosco. Como é que faz isso? Aí fomos lá, demos palestras, fizemos conversas, tudo. O pessoal da Faria Lima, o pessoal do Oscar Freire, todo mundo nos chama para orientar. E o que ocorre? O ano passado, o governador do Ceará e o secretário do Planejamento me chamaram para fazer um roadshow de palestras sobre inovação na gestão pública, por conta do livro, nas 5 regiões administrativas do Estado. E eram convidados os prefeitos das regiões. Então ia o secretário de Planejamento, abria, falava do governo, não sei o quê, né? Um deputado da região e tal, e depois a palestra master era a minha, sobre inovação na gestão pública. Percorri uma semana inteira com eles, várias cidades. Na cidade de Juazeiro do Norte. Quem conhece Ceará? O cearense é todo organizado, todo mundo de terno e paletó, mau calor, todo mundo bonitinho. Aí o locutor começa a anunciar o meu currículo, que é esse aqui um pouco que você falou. Sim. E ele vai. O professor Lívia, é isso, professor Lívia, isso aqui. Aí o último item. E ele é presidente da Associação Paulista Viva. Gente, se eu soubesse antes, eu não falava mais nada. Ele é o dono da Paulista. E a turma aplaudindo. Para ver a importância. Claro. Isso aqui tudo não serve. O que serve é que ele é o dono da Lá da Avenida fora Paulista. Você falou em São Paulo, falou na Avenida Paulista. É uma mini ONU. Nós temos 32 consulados, 16 câmaras de comércio. Então, só isso demonstra o que a Paulista é vista, percebida por várias nações. Aos domingos a ideia foi sua também? Não, aí foi... A prefeitura queria ter vários pontos na cidade de São Paulo que tivesse esse conceito de ruas abertas, que tem em Nova York, que tem em algumas outras cidades capitais do mundo. E aí veio a primeira escolhida, foi a Avenida Paulista. A gente participou intensamente dos debates, mas fomos poucos ouvidos. Porque a nossa tese sempre foi, vai fazer? Tudo bem, mas crie regras. Crie regras, porque é uma novidade. Como é que vai ser isso? Vai ser tomada a avenida, mas com que jeito?
Infelizmente, à época, a prefeitura não tomou esses cuidados e hoje a gente vê uma ocupação irregular aos domingos, tem provocado vários debates aí, né, hoje com a prefeitura muito mais atenta. A questão dos artistas De rua. de rua, que são bárbaros, eu adoro, fico lá o tempo todo, mas que transcende um pouco a relação, a questão do som. A nossa preocupação com a, a questão do uso do patinete, do uso da bicicleta, que cruza com os pedestres, então fica uma cena difícil. A venda de bebida alcoólica, a questão de drogas. Então você tem uma ocupação complexa, né? Mas que com o tempo a gente conseguiu minimizar, né? Hoje a Paulista é ocupada só das 8 às 16. Antes era das 7 às 18. Você tinha mais tempo. E o que ocorreu? Só para dar um flash geral. Quando a Paulista Aberta iniciou a operação, era a Paulista o único espaço mais bacana para você fazer algo diferente em São Paulo, no domingo. Com o tempo, a Paulista agora tem 2 concorrentes seríssimos. O primeiro concorrente é o parque ali no fim da Augusta, o Parque Augusta, que é belíssimo. E que muita gente subia para vir para a Paulista, agora fica lá no parque, porque o parque tem outro ponto de vista de ocupação. E descendo para o lado dos Jardins, o Parque do Ibirapuera, que foi concedido e que criou muito mais atrativos para a população. Então, aquele volume de pessoas que a gente vinha, que era incrível aos domingos na Paulista, diminuiu. Isso é super percebido. Isso é bom, porque isso dá uma segurança maior. É bom porque você tem olhos de fiscalização mais possíveis de serem feitos. E alivia também um pouco para os moradores, né? Os moradores da Paulista têm uma dificuldade, né, de aguentar todos os domingos essa situação, né? Lívio, a gente está chegando ao final já do programa. Você vê, né? O bate-papo vai, vem. Mas eu vou fazer só mais uma perguntinha para você. Pois não. Como o Lívio de hoje analisaria o Lívio de ontem? Olha, o nível de ontem era extremamente agressivo do ponto de vista das suas ideias, né? Eu sempre tive muitas ideias Criativo. e ia buscar, né, essas ideias acontecerem. E eu tinha uma vitalidade muito intensa. Naquela história de você virar vários pratinhos, né? Eu sempre fui muito nessa linha. Hoje, sem dúvida, não é mais essa percepção. Mas o livro de ontem pôde fazer tudo aquilo que ele pensou um dia deixar como legado, Que né? bom. E a minha passagem pela vida pública teve muito esse contorno, né? Que bom. Deixar um pouco para o coletivo aquilo que eu tinha como conhecimento individual, né? Então, isso foi um cenário que eu deixo muito claro aí para Fico reflexão. muito grato com a sua presença aqui. Você, Obrigado. evidentemente, será convidado sempre que você quiser, Obrigado, viu? Fausto. Esteja sempre às ordens. E ao espectador amigo, a nossa despedida e um até breve. Abraço a todos, viu?